Quando a gente fala de animações da Disney que simplesmente marcaram uma geração inteira, é impossível não lembrar de Frozen. Mas calma, hoje eu não quero só contar a história do filme. Eu quero conversar com vocês sobre ele. Porque Frozen não é só aquela animação com a música que ficou grudada na cabeça do mundo inteiro. É um filme cheio de detalhes, decisões estranhas de roteiro, personagens que parecem simples, mas escondem coisas interessantes. E algumas reviravoltas que, sinceramente, na primeira vez que eu vi, eu não esperava. Então já deixa o like, se inscreve no canal e pega alguma coisa para beber, porque hoje a gente vai mergulhar nesse universo congelado. Agora imagina o seguinte cenário: duas princesinhas, duas irmãs, crescendo dentro de um castelo enorme. Tudo parece perfeito, aquele clima clássico de conto de fadas da Disney. Mas aí vem o primeiro detalhe interessante. Uma dessas irmãs tem poderes. Não é tipo, ela canta bem ou ela conversa com animais. Não, ela literalmente cria gelo e neve com as mãos. A primeira vez que a gente vê isso no filme já é meio caótica. As duas estão brincando no salão do castelo, aquela coisa inocente de criança mesmo. A Elsa usa os poderes para criar um monte de gelo no chão e transformar o lugar numa espécie de pista de patinação improvisada. E olha, visualmente já é lindo. A Disney claramente queria mostrar logo de cara do que a animação era capaz. Mas aí acontece uma coisa que muda tudo. Durante a brincadeira, a Elsa acaba acertando a Anna com um feitiço de gelo. E quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu lembro de pensar: ok, isso aqui ficou sério rápido demais. A Anna cai desacordada e o clima muda completamente. Aquela brincadeira inocente vira pânico total. Os pais aparecem desesperados e levam a menina até umas criaturas mágicas que vivem na floresta, os Trolls. E aqui já entra um detalhe curioso do universo de Frozen. A magia não é exatamente algo raro naquele mundo. Ela existe, mas também é algo que as pessoas claramente têm medo. Os Trolls conseguem salvar a Anna, mas fazem uma coisa importante. Eles apagam da memória dela tudo relacionado aos poderes da Elsa. Ou seja, Anna esquece completamente que a própria irmã tem magia. E o líder dos Trolls fala algo que basicamente define o conflito inteiro do filme. Ele diz que poderes como os da Elsa podem ser lindos, mas também podem ser extremamente perigosos, principalmente quando são guiados pelo medo. E aí os pais tomam uma decisão que, sinceramente, sempre me deixou meio dividido. Eles decidem esconder a Elsa do mundo, literalmente. O castelo passa a ficar fechado, os portões não abrem mais para ninguém, e a própria Elsa começa a viver isolada dentro de um quarto. Ela cresce praticamente se treinando para não sentir nada, porque qualquer emoção forte pode fazer os poderes escaparem. E se você parar para pensar, isso é pesado pra caramba para uma criança. Enquanto isso, a Anna cresce sem entender nada. Tem uma das cenas que mais me dá pena no começo do filme. A Anna pequena vai até o quarto da Elsa, bate na porta e fala algo tipo: "Quer brincar comigo?" E do outro lado a Elsa fica quieta. Ela quer abrir a porta, quer brincar, quer ser irmã, mas ela também tem medo. E essa dinâmica das duas personagens já mostra uma coisa que Frozen faz muito bem. O conflito principal não é um vilão clássico. É emocional, é psicológico, é medo, culpa, isolamento. Os anos passam, e as duas basicamente crescem separadas dentro do mesmo castelo, o que é uma ideia meio trágica quando você pensa bem. Só que aí acontece outra tragédia. Os pais delas morrem num acidente no mar. Essa parte do filme passa rápido, mas se você parar para analisar, o impacto é gigante. As duas ficam completamente sozinhas, e agora Elsa vai ter que assumir o trono quando chegar a hora da coroação. E aqui começa a parte que muda a história inteira, porque no dia da coroação, o castelo finalmente abre os portões depois de anos. E cara, imagina isso. A Lana praticamente nunca viu gente de fora na vida. Então, quando o castelo abre e começa a chegar visitante de todos os lugares, ela fica absolutamente empolgada. É quase como se o mundo inteiro tivesse aparecido de uma vez só na vida dela. E essa parte tem um ritmo bem diferente. O filme fica mais leve, mais animado. A Anna sai correndo pelo castelo, cantando, trombando com gente, olhando tudo com aquela curiosidade de quem finalmente está vendo o mundo de verdade.
E é aí que ela encontra um cara chamado Hans. Agora, eu preciso falar uma coisa aqui. Quando eu vi Frozen pela primeira vez, eu achei o Hans meio estranho desde o início. Não sei explicar direito, mas tinha algo nele que parecia perfeito demais. Tipo, perfeito no nível suspeito. Mas naquele momento da história, ele é basicamente o príncipe encantado clássico da Disney. Ele é educado, simpático, ajuda a Anna quando ela tropeça, conversa com ela, e em tipo 5 minutos os dois já estão se dando super bem. Aliás, Frozen meio que faz uma piada com isso, porque a Anna e o Hans passam um dia juntos e já estão cantando sobre como nasceram um para o outro. É aquela energia de conto de fadas acelerado. Só que quando a Anna decide contar para Elsa que quer se casar com ele, aí tudo explode, literalmente. A Elsa fica completamente contra a ideia. E se você parar para pensar, ela tem razão. As duas acabaram de conhecer o cara, não faz nem um dia. Mas a discussão entre as duas cresce rápido. A Anna insiste. A Elsa perde o controle emocional. E nesse momento, os poderes dela escapam na frente de todo mundo. Gelo começa a surgir no salão, picos congelados aparecem pelo chão, e todo mundo entra em choque, porque agora o segredo dela foi revelado. E essa é uma das cenas mais importantes do filme inteiro. Não só porque revela os poderes da Elsa para o reino, mas porque também mostra o medo dela tomando conta de tudo. Ela entra em pânico e foge do castelo direto para as montanhas. E sem perceber, ela mergulha o reino inteiro num inverno eterno. Simplesmente assim. E é aqui que Frozen começa a virar uma aventura de verdade. Porque agora a Anna decide fazer algo que ninguém mais parece disposto a fazer. Ela vai atrás da irmã, sozinha, sem plano, sem ideia de onde exatamente a Elsa foi. E é nesse ponto que a história começa a introduzir outros personagens muito importantes, incluindo um dos meus favoritos do filme. Mas calma, porque antes da gente chegar nessa parte, tem uma coisa sobre Elsa que eu preciso comentar com vocês. E envolve provavelmente a música mais famosa da história das animações modernas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra da primeira vez que ouviu aquela música que basicamente dominou o planeta inteiro? Eu tô falando de Let It Go. Sério, teve uma época em que era impossível escapar dessa música. Rádio, internet, gente cantando na rua, criança, adulto. Parecia que o mundo inteiro tinha decidido virar musical da Disney por alguns meses. Mas o curioso é que, dentro da história de Frozen, essa música não é só um momento bonito. Na verdade, ela é um dos pontos mais importantes do desenvolvimento da Elsa como personagem. Depois que ela foge do castelo e corre pelas montanhas, a gente vê uma mudança gigantesca no clima da narrativa. Até aquele momento, tudo que a Elsa tinha feito na vida era tentar esconder quem ela era. Desde criança, ela foi ensinada que os poderes dela eram perigosos, que ela precisava controlar, reprimir, esconder, basicamente viver com medo de si mesma. Então, quando ela chega no topo da montanha, completamente sozinha, longe do reino, longe das pessoas, acontece algo muito interessante. Ela simplesmente decide parar de lutar contra aquilo. E aqui a animação da Disney dá um show, porque cada passo que ela dá na neve começa a refletir exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça dela. No começo, ela ainda está meio insegura, ainda com medo do que fez, ainda achando que talvez tudo tenha saído do controle. Mas aos poucos, esse medo começa a virar outra coisa: liberdade. E é nesse momento que começa Let It Go. Agora, sendo bem sincero com vocês, quando eu vi essa cena pela primeira vez no cinema, eu lembro de pensar: ok, isso aqui é diferente. Porque até aquele momento, Frozen parecia seguir uma estrutura clássica de princesa da Disney. Mas nessa música, a Elsa meio que assume um papel completamente novo. Ela não está cantando sobre encontrar amor, ou sobre sonhar com um príncipe, ou sobre sair do castelo para explorar o mundo. Não. Ela está cantando sobre parar de fingir quem ela é, sobre parar de se esconder, sobre simplesmente aceitar a própria natureza. E quanto mais a música cresce, mais os poderes dela também crescem. A neve começa a se transformar em estruturas gigantescas, escadas aparecem no gelo, pilares enormes se levantam no meio da montanha, e Elsa começa a construir um castelo inteiro usando magia.
E aqui vai um fato bem interessante sobre essa cena. Os animadores da Disney passaram meses desenvolvendo a tecnologia da neve só para esse filme. Não era simplesmente jogar textura branca na tela. Eles criaram literalmente sistemas novos de animação para fazer o gelo parecer real, com brilho, reflexo, partículas, tudo funcionando junto. E sinceramente, valeu a pena. Porque quando o castelo de gelo da Elsa finalmente aparece completo, é uma das imagens mais icônicas da animação moderna. Agora, ao mesmo tempo que a Elsa está vivendo esse momento de libertação nas montanhas, o reino de Arendelle está entrando num caos completo, porque o inverno que ela criou não é um inverno normal. É neve pesada, gelo tomando conta do porto, barcos presos, comércio parando, basicamente a economia do reino indo para o espaço. E aí começa uma discussão interessante entre os nobres que estão no castelo. Alguns acham que a Elsa é uma ameaça, outros acham que ela precisa ser encontrada. E tem também aquele cara que claramente está só esperando uma oportunidade política para se aproveitar da situação. Em todo filme da Disney sempre aparece um desses. Mas enquanto os adultos estão discutindo o que fazer, a Alana já decidiu. Ela vai encontrar a irmã e trazer ela de volta. E aqui entra um detalhe que eu sempre achei muito legal no personagem da Anna. Ela é impulsiva, às vezes até meio ingênua, mas ela também é extremamente determinada. Quando ela decide algo, não tem muita coisa que faça ela mudar de ideia. Então ela pega um cavalo, coloca algumas roupas de frio improvisadas e parte em direção às montanhas, sem mapa, sem guia, sem experiência nenhuma em sobreviver no meio da neve. Ou seja, plano perfeito, né? E claro que as coisas não demoram muito para dar errado. No meio da viagem, ela acaba chegando numa espécie de loja isolada nas montanhas. Um lugar meio improvisado, onde um cara vende equipamentos de inverno. E é aqui que aparece um personagem que muita gente gosta bastante, Kristoff. Agora, o Kristoff é bem diferente do típico herói romântico da Disney. Ele não é um príncipe, não tem castelo, não tem roupas elegantes. Na verdade, ele trabalha coletando gelo das montanhas para vender. Sim, gelo. O que é meio irônico considerando o que acabou de acontecer com o reino inteiro. E junto com ele sempre está o Sven, a rena dele. Aliás, se você prestar atenção nas cenas do filme, o relacionamento entre os dois é praticamente de melhores amigos. Tem momentos em que parece até que o Kristoff conversa com o Sven como se ele fosse gente. E a Anna aparece ali completamente despreparada para o frio das montanhas. A capa dela não ajuda muito. As botas não são ideais. Ela claramente não pensou direito nessa aventura. Então o Kristoff meio que percebe a situação. Primeiro ele acha estranho. Depois ele começa a entender que ela está tentando encontrar a irmã. E aqui tem um diálogo muito engraçado, onde a Anna explica a história toda. Poderes de gelo, inverno eterno, fuga para o topo da montanha. E o Kristoff basicamente fica olhando para ela com aquela cara de "isso não faz o menor sentido". Mas mesmo assim, ele acaba ajudando. Claro que não de graça. Ele aceita levar a Anna até as montanhas usando o trenó dele, contanto que ela pague pelos equipamentos que comprou na loja. Só que, adivinha, pouco tempo depois, eles acabam sendo perseguidos por lobos. Sim, lobos. Porque aparentemente Frozen decidiu que a aventura precisava de um pouco mais de adrenalina nesse momento. Essa cena é bem rápida, mas também é bem divertida. O trenó correndo pela neve, lobos pulando atrás, Kristoff tentando controlar o Sven enquanto a Anna segura o trenó. É aquele tipo de sequência que mistura perigo com humor. Só que no meio da confusão, o trenó acaba sendo destruído, o que significa que o Kristoff perdeu basicamente a ferramenta de trabalho dele. E nesse momento, ele decide que a Anna precisa pagar um trenó novo. E é aqui que começa uma das dinâmicas mais interessantes do filme. Porque os dois personagens são completamente diferentes. Anna é energia pura, fala sem parar, se empolga com tudo. Kristoff é mais fechado, meio rabugento, mais prático. Mas mesmo assim, eles acabam continuando a jornada juntos, em direção à montanha onde Elsa está. E quanto mais eles sobem, mais o frio fica intenso, mais a neve fica pesada, e mais a sensação de que algo muito maior está acontecendo naquele lugar. Só que nenhum dos dois imagina que, antes mesmo de encontrarem Elsa,
eles vão acabar conhecendo um dos personagens mais inesperados de todo o filme, um boneco de neve, que curiosamente sonha em conhecer o verão. Então imagina a cena comigo. A Anna e o Christoph continuam subindo a montanha no meio daquela tempestade de neve absurda, o vento batendo forte, neve por todos os lados, visibilidade quase zero, aquele tipo de clima que já dá vontade de voltar para casa e tomar um chocolate quente só de olhar. E aí acontece uma das coisas mais inesperadas do filme. Do nada, eles encontram um boneco de neve. Mas não é um boneco de neve normal. Ele tá andando, falando, gesticulando e com uma personalidade que parece ter tomado 3 litros de café. Esse é o Olaf. Agora vou ser sincero com vocês. Quando eu vi o trailer de Frozen antes do filme sair, eu achei que o Olaf ia ser só aquele personagem engraçadinho colocado ali para vender brinquedo. A Disney faz isso direto. Cria um mascote fofo, coloca algumas piadas e pronto. Só que dentro da história, ele acaba sendo muito mais do que isso. Primeiro, porque ele é literalmente uma criação da Elsa. Ele nasceu da magia dela quando ela estava brincando com a Anna quando eram crianças. Então, de certa forma, ele representa aquela época em que tudo era simples, antes do medo, antes do isolamento, antes de toda aquela distância entre as duas irmãs. E tem outra coisa, o Olaf é extremamente inocente, mas tipo, inocente num nível quase absurdo. Quando a Anna e o Christoph encontram ele no meio da neve, ele começa a falar como se já conhecesse os dois. Ele explica que está procurando a tempestade de neve que criou ele, ou seja, ele quer encontrar a Elsa. E quando a Anna ouve isso, os olhos dela praticamente brilham, porque finalmente alguém sabe onde a Elsa pode estar. Então o Olaf vira tipo um guia improvisado. E eu adoro a energia dessas cenas, porque o filme começa a misturar aventura com humor de um jeito muito natural. O Olaf fala coisas completamente aleatórias. O Christoph reage com aquele sarcasmo dele. E a Anna fica no meio tentando manter o foco na missão. Só que aí vem uma das piadas mais clássicas do filme. O Olaf começa a falar sobre o sonho dele. Ele quer viver o verão. Sim, um boneco de neve. Quer conhecer o verão. E ele fala isso com tanta empolgação que por alguns segundos você até esquece o pequeno detalhe de que, bom, ele literalmente derreteria. A Anna e o Christoph ficam meio sem reação ouvindo aquilo, mas ninguém tem coragem de estragar o sonho dele naquele momento. E esse tipo de humor é uma das coisas que Frozen faz muito bem. Não é só piada por piada. Muitas vezes o humor vem da personalidade dos personagens. O Olaf é otimista demais. O Christoph é realista demais. A Anna tá tentando salvar o reino. E os três juntos criam uma dinâmica que funciona muito bem. Depois de caminhar mais um pouco pela montanha, o Olaf finalmente leva eles até um lugar onde dá para ver claramente algo brilhando no topo da montanha. E quando a câmera mostra aquilo, cara, é o castelo de gelo da Elsa. E mesmo depois de tantos anos desde que o filme saiu, essa cena ainda impressiona visualmente. O castelo parece gigantesco, cheio de detalhes, escadas de gelo, torres transparentes refletindo a luz da neve. É como se a Elsa tivesse criado uma obra de arte no meio da montanha. Mas ao mesmo tempo, tem uma sensação meio solitária ali, porque aquele lugar é lindo, mas também é vazio. E a Anna decide subir até lá sozinha. Christoph e Olaf ficam esperando do lado de fora, enquanto ela entra no castelo. Agora presta atenção nessa parte porque ela é muito importante emocionalmente. Quando a Anna finalmente encontra a Elsa dentro do castelo, por um segundo parece que tudo vai dar certo. Ela tá feliz de ver a irmã. Ela corre para abraçar ela. Ela começa a falar sobre o castelo, sobre como é incrível, sobre como elas podem voltar para casa e consertar tudo juntas. Mas a Elsa não reage do jeito que a Anna esperava, porque mesmo naquele momento de liberdade, mesmo tendo criado o próprio castelo, mesmo estando longe do reino, ela ainda tá com medo. Ela acredita que voltar para Arendelle só vai piorar tudo, que as pessoas agora sabem do poder dela, que elas vão ver ela como um monstro, e isso cria um momento muito triste entre as duas, porque a Anna enxerga a Elsa como irmã, mas a Elsa enxerga a si mesma como um perigo, e a conversa entre elas começa a ficar tensa.
A Anna insiste, diz que o reino tá congelando, que as pessoas precisam dela, que ela precisa voltar e desfazer o inverno. Mas a Elsa tenta explicar algo importante. Ela não sabe como. Esse é o problema. Ela criou o inverno sem querer, e agora ela não tem ideia de como parar. E quanto mais pressão a Anna coloca, mais nervosa a Elsa fica. E quando a Elsa fica nervosa, os poderes dela ficam fora de controle. E aí acontece outra tragédia. Durante o momento de tensão, Elsa acaba atingindo a Anna com magia de gelo novamente. Mas dessa vez é diferente. O feitiço acerta direto no coração dela, e imediatamente algo começa a mudar. A Anna não percebe na hora, mas aquilo vai começar a congelar ela por dentro. Enquanto isso, a Elsa entra em pânico de novo. Ela percebe que quase machucou a própria irmã outra vez, e nesse momento ela toma uma decisão desesperada. Ela cria um monstro de neve gigante. Sim, um tipo de guarda feito completamente de gelo. Esse monstro aparece no castelo com um único objetivo: expulsar todo mundo dali. E a sequência que vem depois é bem intensa. O monstro começa a atacar a Anna, o Kristoff e o Olaf. Eles precisam fugir do castelo enquanto o gigante de neve destrói tudo pelo caminho. É uma cena bem caótica, cheia de ação, gelo quebrando, personagens escorregando pela montanha. Frozen vira praticamente um filme de aventura nesse momento. E no meio da fuga, eles acabam caindo montanha abaixo. Quando finalmente conseguem parar, todos estão vivos. Mas o Kristoff percebe uma coisa estranha. O cabelo da Anna começou a mudar de cor. Algumas mechas estão ficando brancas, e ele imediatamente entende que isso não é normal, porque ele já viu algo parecido antes. Então ele decide levar a Anna até alguém que talvez possa ajudar. Os Trolls. Sim, aqueles mesmos Trolls que apareceram no começo do filme. Porque se alguém entende de magia naquele mundo, são eles. E é aqui que a história começa a revelar um detalhe que muda completamente o rumo da aventura. Porque o que aconteceu com o coração da Anna não é algo que pode ser resolvido facilmente. Na verdade, o tempo dela pode estar acabando. Então agora a situação começa a ficar bem mais séria. Até aqui, a jornada da Anna parecia aquela aventura meio maluca, de princesa determinada tentando consertar um problema gigante. Tinha humor, tinha momentos leves, tinha o Olaf falando coisas absurdas sobre verão. Mas agora entra um elemento de urgência real, porque o Kristoff percebe que algo está errado com a Anna. No começo é só um detalhe pequeno. Algumas mechas do cabelo dela ficam brancas. Ela começa a sentir mais frio do que o normal. E olha, isso é quase irônico, porque todo mundo ali já está no meio de uma tempestade de neve absurda. Então, para alguém sentir ainda mais frio que aquilo, claramente tem algo muito errado acontecendo. E o Kristoff não demora muito para ligar os pontos. Ele lembra do que os Trolls falaram quando ele era criança. Sim, porque esse é outro detalhe curioso sobre o personagem dele. O Kristoff praticamente cresceu com os Trolls. Lá atrás, no começo do filme, tem aquela cena rápida mostrando ele quando era pequeno, seguindo os cortadores de gelo pelas montanhas. E naquele mesmo lugar, ele acaba encontrando os Trolls pela primeira vez. Então, de certa forma, eles meio que adotaram ele. E agora, ele acredita que só eles podem ajudar a Anna. Então, o plano muda completamente. Em vez de continuar procurando a Elsa, eles precisam encontrar os Trolls primeiro. E cara, essa viagem até o Vale dos Trolls tem um clima bem diferente das outras partes da montanha. A neve ainda está lá, claro, mas o ambiente começa a ficar mais tranquilo. As árvores aparecem, algumas rochas grandes cobertas de musgo, aquele tipo de lugar que parece meio escondido do resto do mundo. Só que tem um detalhe engraçado. Quando eles chegam lá, parece que não tem ninguém. Só pedras. Literalmente um monte de pedras espalhadas pelo lugar. A Anna começa a olhar em volta tipo, tá, e agora? E o Kristoff começa a chamar por eles. E de repente, as pedras começam a se mexer. Essa cena é muito legal visualmente. As pedras se transformam lentamente nos Trolls que a gente viu no começo da história. Como se eles estivessem disfarçados o tempo inteiro.
E o líder deles, o Grandpappy, aparece de novo. Agora aqui acontece uma das sequências mais caóticas e engraçadas do filme inteiro. Porque quando os Trolls veem a Anna e o Kristoff juntos, eles automaticamente chegam a uma conclusão completamente errada. Eles acham que os dois são um casal. E aí começa um musical inteiro sobre isso. Sério. Enquanto a Anna está literalmente congelando por dentro, os Trolls começam a cantar sobre casamento, romance, amor verdadeiro, filhos, família. E o Kristoff fica absolutamente desesperado tentando explicar que não, eles não são um casal, eles só se conheceram tipo ontem. Mas os Trolls simplesmente ignoram completamente qualquer explicação. Essa sequência é meio maluca, mas também serve para mostrar algo interessante. Mesmo em momentos tensos, Frozen continua misturando humor e emoção de um jeito bem particular. Mas finalmente, o Grandpappy percebe que algo está realmente errado com a Anna. Então ele olha diretamente para o coração dela, usando magia. E o clima muda completamente, porque agora não tem mais piada. Ele explica algo muito importante. Quando a Elsa acertou a Anna quando elas eram crianças, o feitiço atingiu a cabeça dela. Por isso foi possível apagar a memória e resolver o problema. Mas agora, o gelo atingiu o coração. E isso é muito mais perigoso. Se nada for feito, o coração da Anna vai congelar completamente. E quando isso acontecer, ela vai virar gelo. Permanentemente. Agora imagina ouvir isso no meio daquela situação. A Anna começa a perceber que o tempo dela é limitado. E o Grandpappy explica que existe apenas uma maneira de quebrar esse tipo de magia. Um ato de amor verdadeiro. Agora, se você cresceu assistindo filmes da Disney, provavelmente pensou na mesma coisa que a Anna pensou naquele momento. Beijo de amor verdadeiro. Clássico de conto de fadas. Tipo Bela Adormecida, Branca de Neve, esse tipo de coisa. E imediatamente, a Anna lembra do Hans, o príncipe. O cara que ela conheceu no dia da coroação. O cara que aparentemente se apaixonou por ela em poucas horas. Então, na cabeça dela, faz sentido. Se alguém pode dar esse beijo de amor verdadeiro, é ele. Então agora, surge uma nova corrida contra o tempo. A Anna precisa voltar para Arendelle o mais rápido possível, porque o Hans está lá. E se ele realmente ama ela, então talvez ainda exista uma chance. O problema é que o estado dela está piorando muito rápido. O frio dentro do corpo dela está aumentando. Ela começa a ficar mais fraca. E aqui tem um momento pequeno, mas muito interessante com o Kristoff. Ele começa a perceber que está preocupado com ela. Muito mais do que seria normal para alguém que ele acabou de conhecer. Mas ele não fala nada. Ele simplesmente decide ajudar. Então ele coloca a Anna no trenó improvisado que conseguiu arrumar e começa a correr de volta para o reino o mais rápido possível. A viagem de volta é tensa. O vento continua forte. A neve não para. E a Anna começa a perder energia. Enquanto isso, em Arendelle, a situação também está ficando complicada, porque o Hans está no controle do castelo. Ele está organizando equipes de busca. Ele está ajudando o povo. Ele está resolvendo problemas. Ou, pelo menos, é isso que parece. E aqui tem um detalhe que muita gente só percebe quando assiste o filme pela segunda vez. O Hans está sendo absolutamente perfeito. Bom demais. Heróico demais. E quando um personagem é perfeito demais, geralmente tem alguma coisa errada. Mas naquele momento ninguém suspeita. Muito menos a Anna. Porque na cabeça dela, ele é a única esperança. E enquanto isso, outro grupo também está subindo a montanha. Uma equipe enviada pelo próprio Hans. Soldados. Homens armados. E eles têm uma missão.
encontrar a Elsa e parar ela, nem que seja à força. E isso prepara o terreno para um dos confrontos mais importantes da história. Porque muito em breve, Elsa não vai estar mais sozinha naquele castelo de gelo. E dessa vez, as pessoas que estão chegando não vieram conversar. Agora, a história começa a se dividir em dois caminhos, acontecendo ao mesmo tempo. E isso é algo que Frozen faz muito bem. Enquanto a Anna está literalmente correndo contra o tempo para salvar a própria vida, a situação da Elsa lá nas montanhas está ficando cada vez mais complicada. Porque até esse momento, ela acreditava que tinha finalmente encontrado paz. Longe das pessoas, longe do medo, longe de Arendelle. Mas essa tranquilidade dura muito pouco. Enquanto ela está no castelo de gelo, tentando entender os próprios sentimentos, uma equipe de soldados aparece nas montanhas. Eles foram enviados oficialmente para procurar a rainha. Mas a verdade é que muitos deles estão ali com outra intenção. Eles têm medo da Elsa. E quando as pessoas têm medo, normalmente não tomam as melhores decisões. Entre esses homens, existem dois personagens que deixam isso bem claro. O Duque de Weselton, aquele cara que desde o começo do filme parecia mais interessado em negócios e poder do que em qualquer outra coisa. E alguns guardas que estão prontos para tratar Elsa como uma ameaça. E essa parte é interessante, porque mostra como o medo coletivo funciona. Até aquele momento, Elsa nunca atacou ninguém de propósito. Ela nunca tentou dominar o reino, nunca declarou guerra, nunca fez nada parecido com o que vilões costumam fazer em histórias de fantasia. Mas para as pessoas lá fora, ela virou um monstro. Só porque possui um poder que ninguém entende. Então, quando eles chegam no castelo de gelo, o clima é de confronto imediato. A Elsa percebe que tem gente entrando no castelo dela e tenta avisar que quer ficar sozinha. Ela pede para eles irem embora. Só que, claro, ninguém escuta. E aí começa uma sequência de ação que muita gente esquece que existe em Frozen. Os soldados começam a atacar. Eles usam bestas, espadas, tentam capturar a Elsa. E a resposta dela é pura defesa. Ela usa o gelo para bloquear ataques, cria pilares gigantes para impedir a aproximação deles, faz o chão congelar para derrubar os inimigos. Visualmente, essa cena é incrível, porque mostra o quanto o poder dela é gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, também mostra que ela está completamente fora de equilíbrio emocional. Cada ataque faz ela ficar mais nervosa. Cada movimento dos soldados aumenta o pânico dela. E quando alguém tenta disparar uma flecha diretamente contra ela, a situação quase se torna fatal. Por muito pouco, Elsa não reage de forma letal. E é exatamente aí que acontece algo importante. Hans aparece. Sim, ele estava liderando essa missão de busca. E naquele momento, ele impede que os soldados matem Elsa. Ele diz que ela não deve ser morta, que ela precisa ser levada de volta para Arendelle. Na primeira vez que você assiste ao filme, esse momento faz o Hans parecer um herói. Ele parece ser a voz da razão no meio daquele caos. Mas quando você revê a história depois, você começa a perceber que talvez aquilo não fosse exatamente heroísmo. Talvez fosse cálculo. De qualquer forma, o confronto termina com Elsa sendo capturada. Sim, a rainha com poderes capazes de congelar um reino inteiro acaba presa. Eles colocam correntes especiais nas mãos dela, correntes que impedem ela de usar os poderes, e levam ela de volta para o castelo de Arendelle. E isso cria uma situação extremamente irônica. A Elsa passou anos da vida trancada dentro do castelo por medo dos próprios poderes. Agora ela voltou para o mesmo castelo, mas como prisioneira. Enquanto isso, do outro lado da história, o Kristoff está fazendo absolutamente tudo para levar a Anna de volta ao reino.
Essa viagem começa a ficar cada vez mais desesperadora. A Anna está claramente piorando. O corpo dela está ficando frio, a respiração mais fraca e o detalhe mais visível. O cabelo dela está ficando cada vez mais branco. O Olaf, que até aquele momento era só o personagem engraçado da aventura, começa a perceber a gravidade da situação. Tem um momento em que ele olha para Anna e pergunta se ela está bem. E dá para sentir que até ele começa a ficar preocupado. Mas eles continuam, porque não tem outra opção. E finalmente, depois de muito esforço, eles conseguem ver Arendelle novamente. O porto congelado, as torres do castelo cobertas de neve, a tempestade ainda forte. Mas eles chegaram. Só que quando eles entram no castelo, algo inesperado acontece. A Anna não corre para o Kristoff. Ela não pede ajuda a ele. Ela não demonstra nenhum tipo de dúvida. Ela corre diretamente para Hans. Porque na cabeça dela, ele é o amor verdadeiro. E é aqui que a história prepara uma das maiores reviravoltas que a Disney já colocou em um filme animado. A Anna chega completamente fraca, quase congelando, e pede ajuda. Ela explica o que aconteceu, explica sobre o feitiço, explica que precisa de um ato de amor verdadeiro para sobreviver. E então, ela pede que Hans a beije. Nesse momento, o filme desacelera completamente. É quase como se tudo estivesse prestes a seguir aquele final clássico de conto de fadas. O príncipe salva a princesa. Beijo mágico. Final feliz. Mas Frozen nunca quis ser exatamente esse tipo de história. Porque quando Hans olha para Anna, ele não parece emocionado. Ele não parece apaixonado. Ele parece frio. E o que ele diz em seguida muda completamente tudo o que a gente achava que sabia sobre esse personagem. Ele não ama Anna. Nunca amou. Na verdade, tudo aquilo foi parte de um plano. E quando ele começa a explicar esse plano, a situação da Anna, que já era desesperadora, se torna ainda mais assustadora. Cara, essa é a parte do filme que sempre pega muita gente desprevenida, porque até aquele momento, Frozen parecia seguir vários elementos clássicos de conto de fadas. Tinha princesa, tinha castelo, tinha um príncipe aparentemente perfeito. Tudo indicava que a história estava caminhando para aquele final tradicional que a Disney usou durante décadas. Mas aí, o filme simplesmente vira a mesa. Quando a Anna pede para o Hans dar um beijo nela, aquele famoso beijo de amor verdadeiro que deveria quebrar o feitiço, a reação dele é completamente diferente do que qualquer pessoa esperava. Ele não fica emocionado, não fica nervoso, não corre para ajudar. Ele simplesmente sorri. Mas é um sorriso estranho, frio, calculado. E então, ele fala algo que muda completamente a forma como a gente enxerga o personagem. Ele diz que nunca amou a Anna. Nunca. Tudo aquilo, a simpatia, a dança no baile, a proposta de casamento, a preocupação, era apenas parte de um plano. E nesse momento, você praticamente consegue ouvir metade das pessoas assistindo ao filme dizendo: "Pera, o quê?" Porque até aquele ponto, o Hans parecia o príncipe perfeito. Educado, corajoso, responsável. Ele ajudava as pessoas do reino, parecia realmente preocupado com o inverno. Tudo nele parecia correto demais. E é exatamente esse o ponto. Ele era perfeito demais. Então o Hans começa a explicar a verdade. Ele é o 13º filho de um reino distante. 13º. Ou seja, na linha de sucessão ao trono, ele basicamente não significa nada. Nenhuma chance real de governar. Nenhum poder. Nenhuma importância. E ele passou a vida inteira vivendo à sombra dos irmãos. Então, quando ele descobre sobre Arendelle,
sobre as princesas, sobre a possibilidade de se casar com alguém da família real, ele vê uma oportunidade. Uma oportunidade de finalmente ter poder. No começo, segundo ele mesmo, o plano era simples: conquistar a Anna, se casar com ela e, eventualmente, governar ao lado dela. Mas tudo mudou quando a Elsa revelou os poderes, porque naquele momento ele percebeu que a situação podia ser manipulada de uma forma ainda melhor. Se a Elsa fosse vista como uma ameaça, se ela fosse removida do poder, e se a Anna morresse, então o reino ficaria sem herdeiros. E quem estaria ali para assumir o controle? Exatamente, Hans. Cara, quando você revê o filme sabendo disso, várias cenas anteriores começam a fazer muito mais sentido. A maneira como ele se posiciona como líder no castelo, como ele ganha a confiança do povo, como ele participa da missão para capturar Elsa. Tudo estava sendo calculado. E a pior parte é que ele revela tudo isso para Anna, enquanto ela está completamente indefesa, congelando, sem forças. Ela percebe naquele momento que confiou na pessoa errada. E é um momento pesado emocionalmente. Porque pela primeira vez, a Anna percebe que foi enganada. Ela acreditou naquele amor instantâneo, naquela conexão rápida. E agora, isso pode literalmente custar a vida dela. Depois de revelar o plano, Hans toma uma decisão ainda mais cruel. Ele não ajuda a Anna. Ele não tenta salvar ela. Ele simplesmente apaga a lareira do quarto. Sim, ele apaga o fogo, a única fonte de calor no ambiente, e tranca a porta. A ideia dele é simples e assustadora. Se a Anna morrer ali dentro, vai parecer que foi apenas consequência da magia da Elsa. Mais um motivo para o povo acreditar que a rainha é perigosa. Mais um motivo para justificar qualquer ação contra ela. E enquanto isso acontece, Hans sai do quarto com um plano já pronto. Ele vai contar ao povo que Anna morreu, e vai usar isso como justificativa para executar Elsa. Enquanto isso, em outra parte do castelo, Elsa está presa, correntes nos pulsos, sozinha, mais uma vez trancada dentro de um lugar fechado. E esse momento é extremamente simbólico, porque Elsa passou a vida inteira com medo de machucar alguém, tentando evitar exatamente isso. Mas agora, ela acredita que falhou. Ela acredita que a Anna morreu por causa dela, e esse pensamento destrói ela por dentro. Enquanto isso, o Hans aparece diante do povo do reino e conta a história que ele preparou. Ele diz que a Anna voltou muito ferida da montanha, que ela tentou salvar a irmã, mas não conseguiu, e que antes de morrer, ela pediu que ele cuidasse do reino. E aí vem a parte mais manipuladora. Ele diz que a Elsa precisa ser parada, porque se ela continuar viva, o inverno nunca vai acabar. O povo, que já está desesperado com a neve e o frio, começa a acreditar nisso. Medo coletivo é uma coisa poderosa. Quando as pessoas estão com medo, elas procuram um culpado. E naquele momento, a Elsa se torna o alvo perfeito. Então Hans dá a ordem. A rainha deve ser executada. Só que ao mesmo tempo, algo inesperado começa a acontecer. Lá dentro do castelo, a Anna ainda está viva, muito fraca, quase completamente congelada, mas viva. E quem aparece para ajudar ela naquele momento? O Olaf. Sim, o boneco de neve que queria conhecer o verão. Ele entra no quarto e encontra a Anna caída perto da lareira apagada. E mesmo sendo feito de neve, ele faz algo que mostra exatamente quem ele é como personagem. Ele começa a tentar acender o fogo novamente, mesmo sabendo que ficar perto do calor pode literalmente derreter ele. Esse momento é pequeno, mas é muito bonito, porque mostra que o Olaf representa algo que estava faltando na história até agora.
Amor genuíno. Sem interesse, sem plano, sem manipulação. Enquanto isso, lá fora, a tempestade de neve começa a ficar ainda mais forte, porque a Elsa está entrando em desespero total. E quanto mais emoções ela sente, mais fora de controle os poderes dela ficam. O vento aumenta, a neve fica mais pesada. O reino inteiro começa a desaparecer dentro de uma tempestade gigantesca. E no meio desse caos, a Ana percebe uma coisa. Talvez o beijo de amor verdadeiro que pode salvar ela não seja o que ela imaginava. E ela ainda tem uma última chance. Mas para isso, ela precisa encontrar alguém. Alguém que, talvez sem perceber, já demonstrou muito mais do que um príncipe perfeito jamais demonstrou. Então agora, a história chega naquele ponto onde tudo começa a correr contra o tempo. A Ana está quase completamente congelada. O corpo dela já está ficando rígido, a pele pálida, o cabelo praticamente branco. Cada movimento parece exigir o dobro de esforço. E mesmo assim, ela tenta se levantar. E quem está ali com ela nesse momento é justamente o Olaf. Agora, pensa na ironia da situação. Um boneco de neve tentando ajudar alguém que está morrendo de frio. Se você parar para analisar, é uma das situações mais estranhas possíveis. Mas, ao mesmo tempo, é também um dos momentos mais sinceros do filme. O Olaf tenta reacender a lareira. Ele pega alguns pedaços de madeira, tenta organizar tudo do jeito que acha que funciona. Só que claramente ele não entende muito bem como o fogo funciona, o que torna a cena meio engraçada, mas também meio tensa. E aí acontece um diálogo que muita gente esquece, mas que é muito importante. O Olaf começa a falar sobre o amor. Ele explica, do jeito simples dele, que algumas pessoas valem a pena, mesmo que isso signifique se sacrificar por elas. Tem uma frase que ele diz que resume muito bem a essência do personagem. Ele fala algo tipo: algumas pessoas valem a pena derreter por elas. E cara, quando eu ouvi isso pela primeira vez eu pensei, ok, esse boneco de neve acabou de soltar uma das frases mais bonitas do filme. Porque até aquele momento, a história estava cheia de pessoas tentando ganhar algo com o amor. O Hans queria poder. O reino queria segurança. Todo mundo estava olhando para os sentimentos de forma meio estratégica. Mas o Olaf não. Ele só quer ajudar. Enquanto isso, a Ana começa a entender uma coisa muito importante. Talvez o amor verdadeiro não seja aquele que aparece rápido demais. Talvez não seja aquela paixão instantânea de um dia. Talvez seja algo que aparece aos poucos, nas atitudes pequenas. E nesse momento, ela lembra de alguém. Kristoff. Ela lembra de como ele ajudou ela desde o começo da jornada. Como ele levou ela pelas montanhas, como ele tentou proteger ela, como ele decidiu levar ela de volta para o castelo quando percebeu que ela estava em perigo. E tudo isso sem pedir nada em troca. Então surge uma nova esperança. Talvez o ato de amor verdadeiro venha dele. Talvez o beijo que pode salvar ela não seja do príncipe perfeito, mas sim do cara meio rabugento que trabalha cortando gelo nas montanhas. Só que existe um problema gigantesco. Kristoff não está ali. Na verdade, ele já tinha saído do castelo. Porque quando eles chegaram em Arendelle, a Ana correu direto para o Hans. O Kristoff ficou meio de lado naquela situação. Ele percebeu que talvez ela estivesse melhor com o príncipe. Então ele foi embora. E aqui entra um detalhe muito interessante sobre o personagem dele. Durante o caminho de volta para as montanhas, ele começa a perceber que algo está errado dentro dele. Ele começa a sentir falta da Ana. E isso pega ele meio desprevenido, porque ele nunca foi exatamente um cara romântico. A vida dele sempre foi simples, isolada nas montanhas, trabalhando com gelo e conversando com a rena dele.
Mas agora ele percebe que está preocupado. De verdade. Então ele toma uma decisão. Ele vira o trenó e volta para Arendelle. Enquanto isso, dentro do castelo, a Anna decide que precisa sair daquele quarto. Mesmo que seja difícil. Mesmo que o corpo dela esteja quase congelado. Ela precisa encontrar o Kristoff. Então, com a ajuda do Olaf, ela começa a caminhar. Cada passo é lento, pesado. O corpo dela está lutando contra o gelo que está tomando conta do coração. E ao mesmo tempo, lá fora, a tempestade continua crescendo. A Elsa está completamente dominada pelo desespero, porque nesse momento ela acredita que a Anna morreu. Hans contou isso para ela. Ele mentiu dizendo que a irmã tentou salvar ela, mas acabou morrendo por causa da magia. E essa notícia destrói completamente a Elsa. Ela cai de joelhos na neve, desolada. E o mais interessante é que nesse momento, algo acontece com a tempestade. Ela começa a diminuir. O vento desacelera. A neve começa a parar. Porque a Elsa está paralisada pela tristeza. Isso mostra mais uma vez como os poderes dela estão diretamente conectados às emoções. Quando ela entra em pânico, tudo vira caos. Quando ela se afunda na tristeza, tudo fica silencioso. Mas o Hans não terminou o plano dele ainda. Ele aparece atrás da Elsa com uma espada. Sim, ele pretende matar ela. Porque se a rainha morrer, o inverno pode ser explicado como culpa dela. E ele pode assumir o controle do reino como o herói que tentou impedir tudo. É um plano frio, calculado. E naquele momento, parece que ninguém está ali para impedir. Enquanto isso, do outro lado da praça do castelo, a Anna finalmente consegue sair para a tempestade. E ela vê algo ao longe. Kristoff. Ele está correndo na direção dela. O Sven puxando o trenó o mais rápido possível pela neve. E por um segundo, parece que tudo pode dar certo. Eles estão quase se encontrando. Quase. Só que nesse exato momento, a Anna vê outra coisa. Ela vê o Hans levantando a espada. E ela vê a Elsa completamente indefesa na frente dele. E naquele instante, a Anna precisa tomar uma decisão. Uma decisão que ninguém esperava. Ela pode continuar caminhando até o Kristoff, receber o beijo que talvez salve a vida dela. Ou ela pode correr para proteger a irmã, mesmo que isso signifique não ter tempo de se salvar. E o que acontece nos próximos segundos é provavelmente o momento mais poderoso de toda a história de Frozen. Esse é aquele momento do filme em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Sabe quando a história chega naquele ponto em que várias coisas estão prestes a colidir? Frozen entra exatamente nessa fase agora. De um lado da praça coberta de neve, a Anna mal consegue ficar de pé. O corpo dela está quase totalmente congelado. Cada respiração parece mais difícil que a anterior. A pele já está ficando pálida, os movimentos lentos, como se o gelo estivesse tomando conta dela por dentro, centímetro por centímetro. Do outro lado, o Kristoff está correndo na direção dela. Ele finalmente voltou. E essa parte é importante, porque mostra o quanto ele mudou ao longo da história. No começo do filme, ele parecia um cara meio fechado, meio distante das pessoas, acostumado a viver sozinho nas montanhas. Mas agora, ele está correndo no meio de uma tempestade gigantesca, só para encontrar alguém que ele conheceu há pouquíssimo tempo. Isso já diz muito sobre os sentimentos dele. O Sven está puxando o trenó o mais rápido possível, escorregando pelo gelo da praça de Arendelle. O vento ainda sopra forte, mas a tempestade começou a diminuir depois que a Elsa caiu em desespero. E enquanto tudo isso acontece,
A Anna olha para frente. Ela vê o Christophe. A poucos metros de distância. Talvez o beijo dele pudesse salvar ela. Talvez ainda exista uma chance. Mas aí ela olha para o lado. E vê outra cena acontecendo ao mesmo tempo. Hans, espada levantada, pronto para atacar Elsa. A Elsa está ajoelhada na neve, completamente destruída emocionalmente. Ela acredita que a irmã morreu. Ela acredita que foi responsável por isso. E nesse estado, ela nem percebe o que está prestes a acontecer atrás dela. E agora vem aquele segundo que define tudo. A Anna entende exatamente o que está acontecendo. Ela percebe que se correr para o Christophe, talvez sobreviva. Mas se ela fizer isso, Elsa vai morrer. Então ela toma uma decisão. E esse momento é incrível porque ele quebra completamente aquela lógica clássica de contos de fada. Em quase toda história desse tipo, a protagonista correria para o beijo de amor verdadeiro. Para o momento romântico que salva tudo. Mas a Anna não faz isso. Ela vira na direção oposta. Ela começa a caminhar, na verdade, quase tropeçando, em direção a Elsa. Cada passo parece mais pesado que o anterior. O gelo está tomando conta dela. O corpo está falhando. Mas ela continua andando. Enquanto isso, Hans já está descendo a espada. Ele está a segundos de matar a Elsa. E nesse instante, Anna chega. Ela se joga na frente da irmã. E exatamente naquele momento, o feitiço termina de agir. O corpo dela congela completamente. Ela vira uma estátua de gelo. A espada do Hans atinge a figura congelada da Anna. E quebra. Simplesmente se despedaça. E quando isso acontece, tudo para. A Elsa olha para trás e vê a irmã, transformada em gelo. E cara, essa é provavelmente a cena mais emocional de todo o filme. Porque pela primeira vez, a Elsa percebe algo que ela nunca entendeu antes. A Anna não correu para salvar a própria vida. Ela correu para salvar a irmã. Mesmo sabendo que isso poderia matar ela. Isso é amor verdadeiro. Mas não o tipo de amor que os contos de fada costumavam mostrar. Não é amor romântico. Não é beijo de príncipe. É amor entre irmãs. Sacrifício. Proteção. E quando Elsa entende isso, algo dentro dela muda. Ela abraça a Anna congelada, desesperada, chorando, pedindo para ela voltar. E nesse momento, acontece algo que ninguém esperava. A estátua de gelo começa a rachar. Pequenas fissuras aparecem. E então, lentamente, Anna começa a voltar ao normal. Sim, ela descongela. Porque o ato de amor verdadeiro já aconteceu. Mas não foi um beijo. Foi o sacrifício dela. Esse detalhe é genial na história de Frozen. O filme basicamente pega aquela regra clássica da Disney. Beijo de amor verdadeiro salva o dia. E vira ela completamente do avesso. O amor verdadeiro que salva tudo aqui é o amor entre irmãs. E quando Anna finalmente volta a se mover, a primeira coisa que ela faz é respirar fundo, como se estivesse voltando à vida. Elsa abraça ela imediatamente. E pela primeira vez desde que eram crianças, as duas estão ali juntas de verdade. Sem medo, sem distância, sem portas fechadas. Enquanto isso, Hans está completamente chocado. O plano dele acabou de desmoronar, literalmente. E não demora muito para os guardas do reino perceberem o que realmente aconteceu. Hans tentou matar a rainha. Tentou matar a própria Anna. Toda a verdade começa a aparecer. Mas antes de qualquer coisa, Elsa percebe algo ainda mais importante. Ela finalmente entende a própria magia. Durante anos, ela acreditou que o medo era a única forma de controlar os poderes.
Mas agora ela percebe outra coisa. O que realmente controla a magia é o amor. E quando essa ideia se encaixa na cabeça dela, Elsa finalmente consegue fazer algo que parecia impossível até aquele momento. Ela consegue parar o inverno. De verdade. E o que acontece em seguida é uma das sequências mais bonitas visualmente de todo o filme. Então, depois daquele momento absurdo na praça, a Anna congelando, a espada do Hans quebrando, a Elsa abraçando a irmã achando que tinha perdido ela para sempre, o clima do filme muda completamente. Até ali tudo estava caótico, tempestade, medo, traição. Mas agora começa uma transformação. A Elsa ainda está abraçada com a Anna, meio sem acreditar no que acabou de acontecer. Porque na cabeça dela, aquilo não fazia sentido. A Anna tinha congelado completamente, e mesmo assim voltou. E aí o Olaf, que estava ali observando tudo com aqueles olhos enormes de boneco de neve curioso, começa a comentar algo que parece simples, mas que na verdade explica tudo. Ele diz algo tipo: um ato de amor verdadeiro vai descongelar um coração congelado. E nesse momento, a Elsa finalmente entende. Durante a vida inteira, ela acreditou que precisava controlar os poderes através do medo. Foi isso que os pais ensinaram. Foi isso que os trolls avisaram lá no começo. Esconda, controle, não deixe ninguém ver. Mas ninguém explicou para ela qual era a outra metade da equação. O amor. O que salvou a Anna não foi um príncipe, não foi magia externa. Foi o próprio ato dela de proteger a irmã. E quando a Elsa percebe isso, parece que uma chave vira dentro da cabeça dela. É tipo aquele momento em que alguém finalmente entende algo que estava tentando resolver há anos. Ela levanta devagar, olha ao redor. A praça inteira de Arendelle ainda está coberta de gelo. O porto congelado, os prédios cobertos de neve, as pessoas tremendo de frio. E pela primeira vez desde o começo do filme, Elsa não parece assustada com os próprios poderes. Ela parece confiante. Então ela começa a fazer algo que nunca conseguiu antes: controlar o inverno. Ela levanta as mãos, respira fundo e começa a manipular a neve ao redor. Não de forma caótica como antes, mas com calma, quase como se estivesse dançando com o gelo. A tempestade começa a se dissolver. Os flocos de neve diminuem. O céu começa a clarear. E essa sequência é linda visualmente, porque parece que o inverno inteiro está sendo desmontado peça por peça. O gelo das construções começa a desaparecer, as águas do porto voltam a se mover, a neve começa a derreter. As pessoas do reino observam aquilo completamente impressionadas. Porque até aquele momento, muitos deles tinham medo da Elsa. Achavam que ela era uma ameaça. Mas agora, eles estão vendo outra coisa. Uma rainha salvando o próprio reino. Enquanto isso, os guardas finalmente capturam o Hans. E olha, essa é uma das partes mais satisfatórias do filme. Porque o cara passou metade da história manipulando todo mundo, mentindo, fingindo ser o herói. E agora está ali, completamente derrotado. A Anna é a primeira a confrontar ele. Ela anda até o Hans devagar, ainda meio fraca depois de tudo o que aconteceu, mas claramente irritada. E dá pra entender, né? O cara literalmente tentou matar ela. Hans ainda tenta falar alguma coisa, provavelmente tentando inventar outra história ou se justificar. Mas a Anna não deixa. E então, acontece um momento que virou clássico. Ela simplesmente dá um soco nele. Direto, sem cerimônia. E o Hans cai na água do porto. Cara, quando eu vi isso no cinema pela primeira vez, a sala inteira reagiu. Porque depois de tudo que ele fez, aquele soco parecia completamente merecido. Depois disso, os guardas prendem ele oficialmente. E a Anna deixa bem claro que ele vai ser enviado de volta para o próprio reino
para responder pelo que tentou fazer. Ou seja, plano fracassado completamente. Agora, com o Hans resolvido, a história começa a caminhar para aquele clima mais leve de encerramento. Mas ainda tem algumas coisas importantes acontecendo. Uma delas envolve o Olaf. Porque lembra do sonho dele? Conhecer o verão. Pois é, agora que o inverno acabou, o verão está literalmente voltando para Arendelle. E isso cria um pequeno problema. Bonecos de neve não são exatamente feitos para sobreviver ao calor. Mas a Elsa resolve isso de uma forma bem criativa. Ela usa a magia para criar uma pequena nuvem de neve que fica flutuando sobre o Olaf o tempo todo. Tipo um ar-condicionado pessoal. Assim, ele pode continuar existindo mesmo quando o clima esquenta. E, sinceramente, essa ideia é muito divertida, porque combina perfeitamente com o tom meio mágico e meio absurdo do personagem. Mas a cena mais importante dessa parte final acontece entre as duas irmãs. Anna e Elsa finalmente têm um momento de paz. Sem caos, sem segredo, sem medo. E a Elsa decide fazer algo que muda completamente o reino. Ela abre os portões do castelo. De verdade dessa vez. Sem esconder os poderes. Sem tentar fingir que nada aconteceu. Ela basicamente decide que não vai mais viver isolada. E isso representa uma mudança gigantesca para o personagem. Porque durante anos ela acreditou que o único jeito de proteger todo mundo era se afastar. Agora ela entende que pode viver com as pessoas, desde que aprenda a controlar os poderes através do amor e não do medo. E a Anna, claro, está completamente feliz com isso. Porque se tem uma coisa que sempre definiu ela, é justamente querer proximidade, conexão, família. Então, finalmente, as duas irmãs começam a viver como deveriam desde o começo. E enquanto tudo isso acontece, ainda tem um pequeno detalhe da história que precisa ser resolvido. Algo que estava meio no ar desde que a Anna saiu naquela aventura maluca pelas montanhas. O relacionamento dela com o Kristoff. Porque depois de tudo que aconteceu, talvez exista ali algo que pode virar um romance de verdade. Mas dessa vez, sem pressa. Sem decisões absurdas tomadas em um único dia. E o jeito que o filme resolve isso é bem diferente daquele modelo clássico de conto de fadas. Na verdade, é muito mais natural. Depois que o caos todo finalmente começa a desaparecer em Arendelle, o clima do filme muda completamente. É quase como se todo mundo estivesse respirando aliviado pela primeira vez desde que aquela tempestade gigantesca começou. O gelo derretendo no porto, as pessoas saindo das casas, os barcos voltando a se mover. Tudo parece voltar à vida devagar. E esse tipo de detalhe é algo que a Disney costuma fazer muito bem. Mostrar não só o momento dramático da resolução, mas também aquele pequeno respiro depois da tempestade. E enquanto o reino inteiro começa a se recuperar, a Elsa ainda está ali na praça, observando tudo. Mas agora ela está diferente. Durante quase toda a história, cada vez que a gente via a Elsa usar os poderes, era num momento de medo ou descontrole. No começo, quando ela acerta a Anna sem querer, depois quando revela a magia no salão, depois na fuga para as montanhas, sempre existia tensão. Agora não. Agora ela usa a magia com tranquilidade. Tem uma pequena cena em que ela cria uma pista de gelo na praça para as pessoas patinarem. Crianças começam a brincar, alguns adultos ficam meio desconfiados no início. Mas aos poucos todo mundo entra no clima. E isso é muito simbólico. Porque a magia que antes assustava o reino, agora vira parte da vida dele. É quase como se o filme estivesse dizendo: o problema nunca foi o poder. O problema sempre foi o medo. Enquanto isso, a Anna está andando pelo castelo, meio que observando tudo o que aconteceu nas últimas horas. E imagina a cabeça dela nesse momento. Em menos de 2 dias, ela saiu de princesa entediada dentro de um castelo
para alguém que atravessou uma montanha congelada, foi enganada por um príncipe, quase morreu congelada e salvou o reino. Não é exatamente um fim de semana tranquilo, mas apesar de tudo, ela parece feliz, porque pela primeira vez desde a infância, ela e a Elsa estão realmente próximas de novo. E tem uma pequena cena entre as duas que eu gosto muito. A Anna pergunta se a Elsa está mesmo conseguindo controlar os poderes agora. Não de um jeito preocupado, mas de um jeito curioso. E a Elsa explica algo que muda completamente a forma como ela enxerga a própria magia. Ela diz que o amor é a chave. Não é esconder, não é reprimir, não é fugir. É entender os sentimentos. E isso faz muito sentido quando você olha para tudo o que aconteceu na história. Toda vez que a Elsa tentou controlar o poder através do medo, as coisas pioraram. Mas quando ela agiu movida pelo amor, como no momento em que abraçou a Anna, a magia finalmente se equilibrava. Então agora, ela começa a praticar isso no dia a dia, criando pequenas esculturas de gelo, brincando com a neve, transformando o castelo em um lugar cheio de pequenos detalhes mágicos. E honestamente, é muito legal ver a personagem finalmente se sentindo confortável sendo quem ela é. Mas claro, ainda tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Uma delas envolve o destino do Hans. Depois daquele soco histórico que a Anna deu nele na praça, ele acabou preso pelos guardas de Arendelle. E agora, o reino precisa decidir o que fazer com ele. A solução é bem simples. Eles vão enviar o Hans de volta para o próprio reino, mas não como príncipe visitante, como prisioneiro. A ideia é que ele responda pelos crimes que tentou cometer: tentativa de assassinato, traição, manipulação política. Basicamente uma lista bem longa. E olha, considerando tudo que ele fez, parece um destino bem justo. Agora, enquanto isso acontece, outra situação está se desenrolando do lado de fora do castelo. Kristoff está prestes a ir embora. Sim, depois de tudo que aconteceu, ele está se preparando para voltar para a vida dele nas montanhas. E isso é interessante, porque mostra muito sobre o personagem. Ele nunca foi alguém que se sentiu confortável dentro de castelos ou ambientes cheios de gente elegante. O mundo dele sempre foi mais simples: neve, trenó, Sven e trabalho com gelo. Então, na cabeça dele, a história terminou. Ele ajudou a Anna. Ela está bem. O reino foi salvo. Hora de voltar para casa. Só que tem um detalhe que ele não percebeu ainda. Anna está procurando por ele, e quando ela descobre que ele está prestes a sair de Arendelle, ela corre até os estábulos do castelo. Agora imagina a situação. Depois de todo aquele drama épico, a cena volta a algo muito mais simples. Duas pessoas conversando, sem magia explodindo, sem tempestade, sem vilões. Só dois personagens tentando entender o que fazer agora. A Anna agradece o Kristoff por tudo que ele fez, por ter levado ela pelas montanhas, por ter ajudado ela quando ninguém mais acreditava, por ter voltado para salvar ela. E o Kristoff fica meio sem jeito, porque ele não é exatamente o tipo de cara que sabe lidar com conversas emocionais. Ele dá aquelas respostas meio curtas, meio atrapalhadas, como alguém que claramente não está acostumado a receber esse tipo de atenção. E aí acontece uma coisa que, na minha opinião, é uma das decisões mais legais do roteiro de Frozen. Não tem pedido de casamento. Não tem promessa de amor eterno naquele momento. Não tem aquele final exageradamente romântico típico de contos de fada. A Anna simplesmente beija ele. De forma espontânea, natural. Como alguém que finalmente percebeu os próprios sentimentos. E o Kristoff fica completamente surpreso, mas feliz. E é assim que o filme resolve o romance principal da história. Sem pressa, sem pressão,
sem aquela ideia de que duas pessoas precisam se casar depois de um único dia. Na verdade, Frozen faz exatamente o contrário do que a Disney costumava fazer por décadas. Ele mostra que relacionamentos podem começar devagar, de forma real. E enquanto isso, no meio da praça de Arendelle, o Olaf está finalmente vivendo o sonho dele. Ele está experimentando o verão, do jeito dele, com aquela pequena nuvem de neve flutuando acima da cabeça. E, sinceramente, ver aquele boneco de neve completamente feliz andando pelo sol é uma das imagens mais fofas do final do filme. Mas mesmo depois de tudo isso, Frozen ainda guarda alguns detalhes interessantes no final da história. Com Arendelle se recuperando, o filme nos mostra como a magia da Elsa, antes temida, agora se integra ao cotidiano do reino de forma positiva. Crianças patinam no gelo, esculturas de neve encantam os adultos, e todo o clima se transforma em celebração. O que antes era algo que inspirava medo, agora é fonte de alegria e criatividade. Isso é simbólico. A aceitação da magia representa também a aceitação de si mesmo e dos outros. Além disso, o filme traz uma mensagem que vai além da fantasia. A verdadeira transformação não é apenas externa, mas emocional. A Elsa aprende a lidar com seus medos, sentimentos e responsabilidades, e isso se reflete em sua liderança e no bem-estar do reino. É uma lição de autoconhecimento e equilíbrio emocional, transmitida de forma acessível a qualquer idade. Por fim, essa parte do filme serve para mostrar que a resolução do conflito não é apenas sobre derrotar vilões ou desfazer magias, mas sobre crescimento pessoal e relacionamentos autênticos. Elsa e Anna conseguem reconstruir o vínculo entre irmãs. Kristoff e Anna começam a explorar um romance baseado em experiências compartilhadas. E o reino inteiro aprende a viver em harmonia com a magia e entre si. Frozen consegue equilibrar humor, drama, ação e emoção de forma magistral, criando uma conclusão que é ao mesmo tempo satisfatória e inspiradora. É nessa fase que o filme realmente mostra sua força. Não apenas como um conto de aventura, mas como uma história sobre amor verdadeiro, sacrifício, confiança e conexão humana. Tudo isso dentro de um universo visualmente encantador e repleto de detalhes mágicos. Chegando nesta parte do filme, começamos a ver claramente a reconstrução de Arendelle após todo o caos. É aquele momento em que a tensão dá lugar à esperança, e o roteiro aproveita para mostrar pequenas transformações que tornam a narrativa ainda mais rica. O inverno extremo acabou, o gelo derreteu, e a vida volta a fluir. Mas o mais interessante é como a história mostra que essa mudança externa reflete a evolução emocional dos personagens, especialmente da Elsa e da Anna. Elsa, que durante quase todo o filme viveu isolada, controlando seus poderes com medo, agora começa a entender que o amor e a empatia são as chaves para equilibrar sua magia. Isso não acontece de uma hora para outra. Ela precisa lidar com o trauma, com a insegurança e com anos de reclusão emocional. Mas nesse ponto da história, a transformação dela já é visível. Ela não apenas controla o gelo com maestria, como também encontra alegria na própria magia, usando-a de forma criativa e benéfica para todos. Ao mesmo tempo, a Anna passa por um processo de amadurecimento igualmente significativo. Durante toda a aventura, ela provou que coragem e amor verdadeiro não se medem apenas por palavras ou gestos românticos, mas por sacrifício e dedicação aos que amamos. O momento em que ela se coloca entre Elsa e o perigo do Hans é o ápice dessa evolução. É um ato de coragem que redefine completamente o conceito de amor verdadeiro no filme. Não é um beijo de príncipe encantado que salva tudo, mas sim a proteção e a entrega entre irmãs. Enquanto a Elsa e a Anna se reconectam, vemos também a retomada do cotidiano do reino.
As pessoas de Arendelle, que antes temiam a rainha por causa dos poderes dela, agora começam a interagir de forma positiva com a magia. Crianças brincam no gelo, adultos se divertem com esculturas mágicas, e toda a cidade ganha um clima de festa e celebração. É uma mudança sutil, mas muito significativa, pois reforça a mensagem central do filme. O medo paralisa, mas o amor transforma. E claro, o Olaf continua sendo uma presença encantadora nesse contexto. Ele finalmente experimenta o verão, mas de uma forma totalmente adaptada às suas limitações, com uma pequena nuvem de neve sobre a cabeça para se proteger do calor. Essa solução criativa é ao mesmo tempo engraçada e simbólica, mostrando que mesmo os personagens mais simples podem encontrar felicidade quando há equilíbrio e cuidado. Além disso, serve como alívio cômico depois de tanta tensão, mantendo o tom leve e encantador que o filme equilibra tão bem. Nesse ponto da história, o relacionamento entre Anna e Kristoff também começa a se consolidar. Depois de toda a aventura, eles desenvolvem uma conexão baseada em experiências compartilhadas e confiança. O beijo que trocam não é dramático ou exagerado. É natural, espontâneo, refletindo tudo o que viveram juntos. O filme subverte os clichês tradicionais de contos de fadas, mostrando que o romance não precisa ser apressado nem forçado. É uma abordagem muito mais realista e emocionante, porque valoriza a construção gradual do vínculo entre os personagens. Enquanto isso, o Hans enfrenta as consequências de suas ações. Ele é preso e enviado de volta ao seu reino, sem chances de redenção fácil. Essa resolução é justa e satisfatória, reforçando que ações egoístas e cruéis têm consequências. Ele funciona como um contraponto perfeito para os protagonistas. Enquanto Elsa, Anna e Kristoff evoluem através do amor, da coragem e da empatia, ele é derrotado pelo próprio egoísmo. Diferente. O filme fica mais leve, mais animado. A Anna sai correndo pelo castelo, cantando, trombando com gente, olhando tudo com aquela curiosidade de quem finalmente está vendo o mundo de verdade. E é aí que ela encontra um cara chamado Hans. Agora, eu preciso falar uma coisa aqui. Quando eu vi Frozen pela primeira vez, eu achei o Hans meio estranho desde o início. Não sei explicar direito, mas tinha algo nele que parecia perfeito demais. Tipo, perfeito no nível suspeito. Mas naquele momento da história, ele é basicamente o príncipe encantado clássico da Disney. Ele é educado, simpático, ajuda a Anna quando ela tropeça, conversa com ela, e em tipo 5 minutos os dois já estão se dando super bem. Aliás, Frozen meio que faz uma piada com isso, porque a Anna e o Hans passam um dia juntos e já estão cantando sobre como nasceram um para o outro. É aquela energia de conto de fadas acelerado. Só que quando a Anna decide contar para Elsa que quer se casar com ele, aí tudo explode, literalmente. A Elsa fica completamente contra a ideia. E se você parar para pensar, ela tem razão. As duas acabaram de conhecer o cara, não faz nem um dia. Mas a discussão entre as duas cresce rápido. A Anna insiste. A Elsa perde o controle emocional. E nesse momento, os poderes dela escapam na frente de todo mundo. Gelo começa a surgir no salão. Picos congelados aparecem pelo chão. E todo mundo entra em choque. Porque agora o segredo dela foi revelado. E essa é uma das cenas mais importantes do filme inteiro. Não só porque revela os poderes da Elsa para o reino, mas porque também mostra o medo dela tomando conta de tudo. Ela entra em pânico e foge do castelo direto para as montanhas. E sem perceber, ela mergulha o reino inteiro num inverno eterno. Simplesmente assim. E é aqui que Frozen começa a virar uma aventura de verdade. Porque agora a Anna decide fazer algo que ninguém mais parece disposto a fazer. Ela vai atrás da irmã, sozinha, sem plano, sem ideia de onde exatamente a Elsa foi. E é nesse ponto que a história começa a introduzir outros personagens muito importantes.
incluindo um dos meus favoritos do filme. Mas calma, porque antes da gente chegar nessa parte, tem uma coisa sobre Elsa que eu preciso comentar com vocês. E envolve provavelmente a música mais famosa da história das animações modernas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra da primeira vez que ouviu aquela música que basicamente dominou o planeta inteiro? Eu tô falando de Let It Go. Sério, teve uma época em que era impossível escapar dessa música. Rádio, internet, gente cantando na rua, criança, adulto. Parecia que o mundo inteiro tinha decidido virar musical da Disney por alguns meses. Mas o curioso é que, dentro da história de Frozen, essa música não é só um momento bonito. Na verdade, ela é um dos pontos mais importantes do desenvolvimento da Elsa como personagem. Depois que ela foge do castelo e corre pelas montanhas, a gente vê uma mudança gigantesca no clima da narrativa. Até aquele momento, tudo que a Elsa tinha feito na vida era tentar esconder quem ela era. Desde criança, ela foi ensinada que os poderes dela eram perigosos, que ela precisava controlar, reprimir, esconder, basicamente viver com medo de si mesma. Então, quando ela chega no topo da montanha, completamente sozinha, longe do reino, longe das pessoas, acontece algo muito interessante. Ela simplesmente decide parar de lutar contra aquilo. E aqui a animação da Disney dá um show, porque cada passo que ela dá na neve começa a refletir exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça dela. No começo, ela ainda está meio insegura, ainda com medo do que fez, ainda achando que talvez tudo tenha saído do controle. Mas aos poucos, esse medo começa a virar outra coisa: liberdade. E é nesse momento que começa Let It Go. Agora, sendo bem sincero com vocês, quando eu vi essa cena pela primeira vez no cinema, eu lembro de pensar: ok, isso aqui é diferente. Porque até aquele momento, Frozen parecia seguir uma estrutura clássica de princesa da Disney. Mas nessa música, a Elsa meio que assume um papel completamente novo. Ela não está cantando sobre encontrar amor, ou sobre sonhar com um príncipe, ou sobre sair do castelo para explorar o mundo. Não. Ela está cantando sobre parar de fingir quem ela é, sobre parar de se esconder, sobre simplesmente aceitar a própria natureza. E quanto mais a música cresce, mais os poderes dela também crescem. A neve começa a se transformar em estruturas gigantescas, escadas aparecem no gelo, pilares enormes se levantam no meio da montanha. Direto E para o Elsa Hans. começa. O Kristoff ficou meio de lado naquela situação. Ele percebeu que talvez ela estivesse melhor com o príncipe. Então ele foi embora. E aqui entra um detalhe muito interessante sobre o personagem dele. Durante o caminho de volta para as montanhas, ele começa a perceber que algo está errado dentro dele. Ele começa a sentir falta da Anna. E isso pega ele meio desprevenido, porque ele nunca foi exatamente um cara romântico. A vida dele sempre foi simples, isolada nas montanhas, trabalhando com gelo e conversando com a rena dele. Mas agora ele percebe que está preocupado, de verdade. Então ele toma uma decisão. Ele vira o trenó e volta para Arendelle. Enquanto isso, dentro do castelo, a Anna decide que precisa sair daquele quarto. Mesmo que seja difícil, mesmo que o corpo dela esteja quase congelado, ela precisa encontrar o Kristoff. Então, com a ajuda do Olaf, ela começa a caminhar. Cada passo é lento, pesado. O corpo dela está lutando contra o gelo que está tomando conta do coração. E ao mesmo tempo, lá fora, a tempestade continua crescendo. A Elsa está completamente dominada pelo desespero, porque nesse momento ela acredita que a Anna morreu. Hans contou isso para ela. Ele mentiu dizendo que a irmã tentou salvar ela, mas acabou morrendo por causa da magia. E essa notícia
destrói completamente a Elsa. Ela cai de joelhos na neve, desolada. E o mais interessante é que nesse momento, algo acontece com a tempestade. Ela começa a diminuir. O vento desacelera. A neve começa a parar. Porque a Elsa está paralisada pela tristeza. Isso mostra mais uma vez como os poderes dela estão diretamente conectados às emoções. Quando ela entra em pânico, tudo vira caos. Quando ela se afunda na tristeza, tudo fica silencioso. Mas o Hans não terminou o plano dele ainda. Ele aparece atrás da Elsa com uma espada. Sim, ele pretende matar ela. Porque se a rainha morrer, o inverno pode ser explicado como culpa dela. E ele pode assumir o controle do reino como o herói que tentou impedir tudo. É um plano frio, calculado. E naquele momento, parece que ninguém está ali para impedir. Enquanto isso, do outro lado da praça do castelo, a Anna finalmente consegue sair para a tempestade. E ela vê algo ao longe, perceber que algo está errado dentro dele. Ele começa a sentir falta da Anna. E isso pega ele meio desprevenido, porque ele nunca foi exatamente um cara romântico. A vida dele sempre foi simples, isolada nas montanhas, trabalhando com gelo e conversando com a rena dele. Mas agora ele percebe que está preocupado, de verdade. Então ele toma uma decisão. Ele vira o trenó e volta para Arendelle. Enquanto isso, dentro do castelo, a Anna decide que precisa sair daquele quarto. Mesmo que seja difícil. Mesmo que o corpo dela esteja quase congelado. Ela precisa encontrar o Kristoff. Então, com a ajuda do Olaf, ela começa a caminhar. Cada passo é lento, pesado. O corpo dela está lutando contra o gelo que está tomando conta do coração. E ao mesmo tempo, lá fora, a tempestade continua crescendo. A Elsa está completamente dominada pelo desespero, porque nesse momento ela acredita que a Anna morreu. Hans contou isso para ela. Ele mentiu dizendo que a irmã tentou salvar ela, mas acabou morrendo por causa da magia. E essa notícia destrói completamente a Elsa. Ela cai de joelhos na neve, desolada. E o mais interessante é que nesse momento, algo acontece com a tempestade. Ela começa a diminuir. O vento desacelera. A neve começa a parar. Porque a Elsa está paralisada pela tristeza. Isso mostra mais uma vez como os poderes dela estão diretamente conectados às emoções. Quando ela entra em pânico, tudo vira caos. Quando ela se afunda na tristeza, tudo fica silencioso. Mas o Hans não terminou o plano dele ainda. Ele aparece atrás da Elsa com uma espada. Sim, ele pretende matar ela. Porque se a rainha morrer, o inverno pode ser explicado como culpa dela. E ele pode assumir o controle do reino como o herói que tentou impedir tudo. É um plano frio, calculado. E naquele momento, parece que ninguém está ali para impedir. Enquanto isso, do outro lado da praça do castelo, a Anna finalmente consegue sair para a tempestade. E ela vê algo ao longe,